Meus queridos, a paz do Senhor, meu boa noite, meu boa tarde, meu bom dia, porque eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Mas antes de começar a nossa palestra de hoje, eu queria que você lembrar de você do nosso querido Pix, Daniel Constantino 333@gmail.com. Eu preciso, querido, comprar uma lousa, né, para a gente botar os versículos aqui na lousa, para ficar mais fácil. Me ajuda. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tá? Querido, o livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem reto, íntegro, que temia a Deus e que se desviava do mal. O que é integridade? Integridade, a gente pode olhar para a Constituição Civil. Na Constituição Civil tem integridade. Quando você junta o concreto com o aço. Quando o aço e o concreto se juntam, você tem uma coisa só. Isso é integridade. Agora, quando acontece um terremoto, como aconteceu na Turquia agora recentemente, que me parece que morreu 17.500 pessoas, os prédios caíram porque o concreto ele se deslocou do aço. Quando o concreto e o aço se desloca, eles perdem a força, eles perdem a resistência e ele começa a desmoronar. Então isso é integridade. Então a Bíblia diz que o Jó, ele era um homem íntegro. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu queria abordar hoje a questão que está acontecendo muito na igreja hoje. As pessoas querem servir a Deus, mas também querem servir ao pecado. É uma tentação. Você quer servir a Deus, mas também quer servir ao pecado. Eu me lembro a história de um pastor que um dia os obreiros chegaram para ele e falou: pastor, nós descobrimos que a sua esposa está te traindo. E o pastor olhou para aqueles obreiros e falou assim: irmão, não se preocupa não, que eu já sei disso há 25 anos. Então, o pecado, irmão, ele tem esse poder de levar o pecador para a eternidade. O erro está aqui, ele vai se perdurando, ele vai acontecendo, ele vai avançando. Você conseguiu uma forma de esconder o seu erro. Já tem história de pessoas de liderança que tem apartamentos. Você se lembra lá do pastor Marco Ed, que tinha um apartamento em Copacabana, e lá naquele apartamento acontecia de tudo, assim foi relatado pelos meios de comunicações, tinha um apartamento em Copacabana, aí esse apartamento foi denunciado, lá levava fulano, levava Bertano, e lá acontecia de tudo nesse apartamento. Então, eu conheço vários pastores, já conheci alguns pastores que têm apartamento já de bunker, né? Que eles têm essas situações e para poder manter o pecado. Só que o pecado, irmão, ele é terrível. Ele vai ser descoberto, você pode ter certeza disso. A Bíblia diz que os céus e a terra eu tenho testemunhado contra ti. Então não tem como fugir do olhar de Deus. Eu me lembro de um novo convertido que trabalhou comigo na Encol, e ele era uma pessoa maravilhosa, aceitou Jesus, e estava naquela fase de amor, de primeiro amor. Um dia os amigos dele falou assim: Hamilton, vamos lá no barzinho, pô, não precisa beber não, vamos lá com a gente lá, tal, você vai lá só ver, pô. Você entrou para a igreja, mas você não perdeu a amizade não. Aí Hamilton foi com ele. Aí chegou lá no barzinho, Hamilton conversando com ele lá, botaram uma cervejinha: meu, toma aí, é só um golinho, ninguém nem vai saber, né, toma aí. Aí o Hamilton foi na besteira e deu uma golada na cerveja. Aqueles caras que diziam que era amigo do Hamilton foram para o homem dizendo que o Hamilton era um cachaceiro, era um safado, que não tinha se entregado a Jesus nada, era um falso crente. E o Hamilton ficou muito triste com aquilo. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, falar: Hamilton, assim que o inimigo faz a nossa vida, ele nos leva e nos atrai ao pecado, e depois ele mesmo nos denuncia. Tem muitas pessoas que estão sendo denunciadas, né, lá no mundo espiritual, porque está em pecado. E o pecado, irmão, vai nos arrastar para a perdição, né? Porque o Senhor não tem compromisso com aquelas pessoas que fazem coisa errada. O Senhor tem compromisso com aqueles homens, com aquelas mulheres que andam na integridade, que andam na verdade do Evangelho, que praticam a verdade, né? Tem uma pessoa que aconteceu recente, que matou o marido, flor de lis, pegou 50 anos de cadeia. Mas antes de tudo isso acontecer, já havia denúncia, né?
Diz que uma irmã da igreja dela, uma jovem da igreja dela, convidou uma outra jovem para participar do culto. E lá no culto ela falou assim, conhece aquela irmã. Aquela irmã que está pregando aqui é a pastora. Aquela irmã lá que diz que é a pastora, ela participa de troca de casal, de clube de swinger. É a pessoa, meu querido. Então você pode ter certeza de uma coisa: o mundo espiritual está te vendo. O mundo espiritual está te observando. Não tem para onde escapar. É bom, o pecado é bom, gostoso, satisfaz a carne, mas ele vai te arrastar para o abismo, ele vai te arrastar para o inferno. Tem muitas pessoas ali que estão querendo servir a Deus, servir o pecado, estão perdidos. É melhor se rebeliar e partir para o pecado. O Apocalipse diz que aquele que é sujo, sujo mais ainda. Aquele que é imundo, aquele que é porco, se mistura na lama. Agora não dá, irmão, para ser santo na igreja e ser pecador lá no mundo. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Eu estou falando isso, querido, porque Deus está te dando uma chance. Hoje é o momento de você romper com o pecado. Hoje. Né? Hoje Deus está te dando essa oportunidade de você dizer não, não quero mais participar, eu quero servir o Senhor Jesus, eu quero passar pela minha luta, eu quero passar pelas minhas provas, eu quero passar pelas minhas tribulações, eu quero ser um homem de Deus. Porque se você ficar no pecado, o pecado aqui hoje, aí amanhã você peca de novo, depois da manhã vai pecando, daqui tem um ano, daqui a pouco tem 10 anos, daqui a pouco tem 50 anos, daqui a pouco tu está lá dentro do inferno, meu querido. É assim que vai acontecer. Pessoas que se dizem que é crente, mas quer participar de orgia, quer participar de pecado. Tem pessoas que dizem que é homem de Deus e que viaja por aí, lá não sei onde ele está, até quando a maladinha, né? E, queridos, essa mensagem de hoje, ela é uma denúncia contra o pecado. Nós somos imperfeitos, mas nós, para servir a Deus, todo dia pedir, Senhor, me dá força para me vencer a mim mesmo. Me dá força para me vencer o pecado. Me dá força para me vencer as coisas erradas. Porque isso aqui, irmão, é carne, isso aqui clama pelo pecado. Se nós não vencermos a nossa carne, não vencermos a nossa vontade, daqui a pouco nós estamos lá pior do que o mundo, fazendo as coisas escondidas, sabendo que é errado, sabendo que aquilo fere a nossa comunhão com Deus, a nossa santidade com Deus, mas nós estamos lá fazendo isso lá, escondidinho, achando que ninguém está vendo. E aquilo vai nos arrastar para dentro do inferno. O que eu falei da Flor de Lis? Eu acho que esse momento que a Flor de Lis está enfrentando, essa cadeia que ela está enfrentando, eu acho que se ela é Deus, com a sua misericórdia, dando a ela uma oportunidade de arrependimento, sabia? Porque isso aqui vai passar, irmão. Nós vamos passar. Eu posso dizer uma coisa, nós somos espírito encarnado. Essa carne aqui, ela nos prende a esse século, nos prende a esse momento, mas daqui a pouco nós vamos desencarnar, daqui a pouco nosso espírito vai ser eterno, daqui a pouco nosso espírito vai para a eternidade. E na eternidade nós vamos ter milhões e milhões de anos. Tem pessoas que trocam tudo por um momento de prazer, trocam um casamento pelo momento de prazer, trocam um ministério pelo momento de prazer, trocam a família pelo momento de prazer. Eu conheci uma história de uma irmã que ela jogou a família dela fora, com 2 filhas novinhas, para se relacionar com outra mulher, para ir morar com outra mulher, largou a casa, destruiu a família dele, destruiu o ministério do seu esposo, vai morar com outra mulher. E está lá com a vida toda arrasada. As filhas têm nojo, têm pavor dela, está lá nessa situação. Meu querido, hoje Deus está falando contigo. Se afasta do pecado. Volte a praticar a justiça. Né? Se uma pessoa venceu o pecado, você também pode vencer. Se uma pessoa venceu esse mal todo, você pode vencer. Nós temos a história de Jesus. Ele passou nesse mundo, ele viveu esse mundo, ele entrou, passou por dentro do pecado, mas ele não teve pecado. Nós temos a história de Paulo, o homem que, depois que conheceu Jesus, viveu uma vida de santidade e viveu um ministério de santidade, pregou a santidade. Nós temos Pedro, nós temos Filipe, nós temos Tiago, nós temos tantos homens de Deus que viveram a vida de santidade. Eu conheci também a história da irmã, falou assim, irmão, eu estou com 34 anos, não casei, eu tenho um namorado aqui, eu transo com outro ali, eu transo com outro lá, e vou levando a vida assim, a vida livre, a vida gostosa, né?
Eu falei, irmã, a senhora tem que tomar um jeito, a senhora tem que tomar uma postura, a senhora é mulher de Deus, a senhora tem que caminhar, a senhora tem um ministério. Ah, mas o meu pastor é homossexual. Quando ela falou isso, eu falei, minha querida, sai dessa igreja, procura uma igreja de pessoas sérias, procura uma comunhão de pessoas sérias, rompa com o pecado, meu querido, não vale a pena. A eternidade está chegando para todos nós. Ela chega hoje, ou ela chega amanhã, ou a gente está vivendo um momento da história que nós estamos quase no arrebatamento da igreja. A qualquer hora vai sair uma notícia horrorosa para o mundo, que a igreja foi arrebatada, vai vir choro e ranger de dente. E como é que vai estar você? Ah, irmão, eu comecei com um pecado ali, ninguém sabia, a igreja não sabia, estava tudo escondidinho, mas os olhos do Senhor estão te vendo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Tem pessoas que naquele grande dia o Senhor Jesus Cristo vai olhar dentro do olho dele, porque o Senhor Jesus Cristo hoje, ele é o nosso advogado, mas ele vai vir como juiz. E vai olhar dentro dos olhos dessas pessoas e vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço vocês, eu não sei quem você é, meu querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aproveite esse dia, busque do Senhor arrependimento, busque de Deus força para você vencer o pecado. Um pecado hoje, ele vai para amanhã, da manhã ele vai para sexta, vai para sábado, vai para segunda, daqui a pouco tem um mês, daqui a pouco tem um ano, daqui a pouco tem 30 anos, daqui a pouco você está lá dentro do inferno. Porque você não disse não, você não disse um basta, você não botou um freio nessa situação. Ah, irmão, estou numa situação muito confortável, eu tenho uma amante na rua, ninguém sabe que ela existe, a igreja não sabe. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Eu estou falando aqui como seu irmão, como seu amigo. Eu não quero ser mal. Eu estou aqui te pregando essa palavra. Você pode ter certeza, eu não quero ser mal. Eu quero um dia a gente se encontrar na eternidade e falar assim, irmão, aquela mensagem que você pregou no YouTube, eu tomei uma posição, eu resolvi mudar de vida, eu resolvi enfrentar a mim mesmo, eu resolvi olhar para mim. Porque às vezes, irmão, a gente olha para o pecado das pessoas. Ah, fulano peca, outro fulano ali também está pecando, fulano ali tem não sei o quê, outro fulano faz isso, faz aquilo. Meu querido, Jesus vai pedir conta só de vocês. Querido, para terminar a nossa mensagem, e vou deixar aqui, ó, o nosso Pix. Se puder nos ajudar, se você puder nos ajudar, nos ajude, né? E se vocês tiverem uma proposta de mensagem também, deixe nos comentários. Meu muito obrigado, uma boa noite, uma paz do Senhor para você, tudo de bom, muita paz, muita saúde, e que Deus dê força para você caminhar nesse caminho santo, nesse caminho de paz, de alegria, de força. Nós temos certeza da coisa, nós vamos nos ver um dia na eternidade, vamos poder se abraçar e dizer, foi bom que você está aqui comigo, foi bom poder estar te abraçando aqui, que você venceu o pecado, você disse não, você rompeu com esse mal, você rompeu com esse mundo, e hoje nós estamos aqui nos abraçando. Muito obrigado, meu boa noite.